1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. O Niro não precisava sair hoje também, Niro. A pastora está aqui, a pastora gosta daquele fundo aí. Tem que tocar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7. A pastora encontrou? Podemos ler? Leia. Versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Começa o versículo 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Em parte conhecemos e em parte E em parte profetizamos. profetizamos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7 está a falar aqui, revelar o poder do amor. O poder do amor. E nós estamos a falar sobre blindar relacionamento. O pastor aqui falou sobre coisas muito importantes que são ferramentas importantíssimas para blindarmos um relacionamento. E uma das bases que foi aqui apresentada foi a presença de Deus no meio de um relacionamento. E nós temos falado constantemente que não é possível darmos certo com algo que recebemos de Deus sem Deus. Tudo que foi produzido por Deus, o sucesso dela depende de estarmos em Deus. Às vezes o que nós como crentes não aprendemos é nós somos céleres, rápidos em pedirmos alguma coisa para Deus, mas quando Deus responde, nós vamos desfrutar do que pedimos a Deus fora de Deus. E é um grande perigo, é um grande erro quando recebemos algo que foi dado por Deus e tentamos desfrutar dessa bênção longe de Deus. Por essa razão, nós aqui aprendemos outra vez sobre o filho pródigo ter pedido a par da sua herança ao pai, mas ele vai desfrutar dessa herança longe do pai. E diz a palavra que longe do pai, ele acabou perdendo tudo o que tinha porque vivia dissolutamente, sem sabedoria, sem entendimento. Mas aquilo que ficou nas mãos do pai estava reservado e ainda sendo multiplicado para novas dimensões. Com isso queremos dizer o quê? Que é impossível recebermos algo de Deus e mantermos essa bênção viva, distante dele. Por exemplo, algumas pessoas passam o inferno com o homem ou com a mulher por uma questão muito simples. Na hora de pedir a Deus um homem, elas estavam na presença de Deus. Muitos de nós vamos à presença de Deus quando estamos a passar um problema, uma aflição, queremos receber algo e nós entramos na presença de Deus e clamamos: Senhor, eu preciso de um emprego e Deus te dá. Eu preciso de um carro e Deus te dá. Eu preciso de um homem e Deus lhe entrega. Eu preciso de uma mulher e Deus dá. Mas qual é o erro que nós cometemos depois de pedirmos? Nós não ficamos na presença de Deus para aprendermos com Ele como se trata o que Ele nos deu. Alguém está comigo? E por essa razão, depois, aquilo que era para ser uma bênção, acaba sendo um fardo e um peso para nós. Porque nós apenas aplicamos o princípio de adquirir aquela bênção. Fomos lá e Deus nos deu. Mas não permanecemos na presença de Deus para que Deus nos ensinasse como lidar, como tratar
o tipo de homem, o tipo de mulher, ou a vocação, a graça, o ministério que Deus nos tenha dado. Porque mais do que receber, eu preciso permanecer na presença de Deus para que Ele me instrua o que eu preciso fazer para proteger aquilo que Ele me deu. Então já perceberam que nós somos craques profissionais, peritos em pedir. Nós pedimos. E Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele tem toda a graça para nos entregar. Algumas vezes, mesmo sem termos a maturidade suficiente para gerirmos aquilo que Ele nos deu. E Deus nos responde por amor, Deus nos responde pela graça, Deus nos responde pela sua bondade. Mas aonde é que está o problema? Deus é responsável em atender a nossa petição quando ela é feita debaixo da sua vontade. Mas Deus não é responsável em tratar aquilo que Ele te deu. Deus pode lhe entregar, mas quem tem a tarefa de descobrir e aprender como se trata o que Deus me deu, somos nós. Por isso nós falamos aqui constantemente, é importante não só orarmos para que Deus nos entregue algo, é muito mais importante permanecermos na presença dEle, para que Deus nos ensine o que Ele nos deu, qual é o devido tratamento que eu devo dar para aquilo que o Senhor me concedeu. Por exemplo, Deus lhe dá um ministério. Mais do que lhe dar um ministério, você precisa saber, Pai, o ministério que me deste, qual é o tratamento que eu devo dar para esse ministério? A mulher que me entregaste, como eu devo tratar a mulher que me deste? Porque existem mulheres e existem mulheres de Deus. Existem criaturas e existem filhas de Deus. A forma como tratamos uma mulher que já tem uma relação com Deus é totalmente diferente, porque existem códigos espirituais nela. Se você não entender o mistério de Deus, de Cristo com a igreja, você não saberá como tratar a mulher que Deus te deu. Por exemplo, Paulo vai dizer que nós devemos, homens, amar a nossa esposa e nos entregarmos como Cristo amou e se entregou pela igreja. Como é que eu vou amar uma mulher como Cristo amou se eu não sei como Cristo amou? Até que nível Cristo amou? Até que ponto Cristo se entregou? Significa que a primeira coisa para eu ter um relacionamento blindado de sucesso não é entender a minha esposa, é entender Cristo. O primeiro relacionamento de todo homem que quer ter um casamento blindado, nós falamos sempre aqui, descubra a tua mulher, estuda a tua parceira, descubra quem ela é, a sua família, seu comportamento, seu caráter, suas feridas, suas fragilidades. Mas primeiro seria, estuda Jesus. Todo homem que falhar no relacionamento com Cristo tem maior facilidade e probabilidade em falhar com a sua esposa. A Bíblia nos apresenta o relacionamento de Cristo com a igreja como modelo, o protótipo de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Por que as pessoas não querem olhar para Cristo como modelo de relacionamento? Porque olharmos para Cristo como modelo de relacionamento confronta o nosso ego, confronta o nosso orgulho. Porque você vai olhar para um Cristo, profetiza, vai olhar para um Cristo que se entregou mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se, fez a semelhança do homem. E esse mesmo Cristo está a dizer que é o nosso modelo de relacionamento, descobriu e sabia que Judas roubava e nunca lhe tirou do cargo. O nosso modelo de relacionamento. Descobriu que o tesoureiro é gatuno, mas lhe chamava de amigo. Nosso modelo de relacionamento. Entregou a liderança para um homem que lhe negou. Nosso modelo de relacionamento. O nosso modelo de relacionamento disse: quando alguém pecar e falhar contra ti, você deve perdoá-lo quantas vezes?
nosso modelo de relacionamento. Nosso modelo de relacionamento, quem errou foi a humanidade, mas foi ele que se entregou. Modelo de relacionamento. Nosso modelo de relacionamento, no dia que foram lhe trair, ainda chamou de amigo no dia da traição. E nunca lhe tirou do cargo. Nosso modelo de quê? Relacionamento. E todos os dias até agora, nós ainda traímos a Cristo, ainda falamos mal dele, negamos ele, envergonhamos o nome dele, mas mesmo assim a Bíblia diz, ele amou-nos de tal maneira, apesar dos nossos pecados. E o nosso modelo de relacionamento, apesar das nossas falhas, ele nunca nos abandonou. Modelo de relacionamento. Como é que um homem vai ter um relacionamento blindado? Primeiro passo: pare de estudar tua mulher, comece a estudar Jesus. É difícil estudar Jesus, porque Jesus confronta. Por isso a Bíblia diz: se vocês não perdoarem aqueles que vos ofendem, o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Alguém está comigo? Pega essa chave para quem quer blindar o seu relacionamento. Ame. É importante, a pastora outra vez disse aqui algo. Procure ficar com alguém que ame mais a Deus do que a ti. Mas deixa inverter isso. Porque às vezes é bom aprender quando é na terceira pessoa. Falar do outro que... Quer dizer, a pessoa que vai ficar contigo é que tem que amar mais a Deus do que a ti. Mas hoje não. Você que quer entrar na vida de alguém é que deve ser a pessoa que ama mais a Cristo do que a outra pessoa. Por quê? Tudo aquilo que você quer ver acontecer, a ver a ser feito na vida do outro, você deve primeiramente desejar ver isso acontecer contigo. Alguém está comigo? Nós falamos no domingo, uma das qualidades de alguém que é humilde é quando houve uma pregação e não lança o segundo ponto para o outro. Essa parte não é minha. Não, toda a parte é tua. Se não for lição, ensino é prevenção. Toda parte é para ti, toda parte. Não, mas eu não estou nesse pecado, então estão a te dizer, se previna para não estar lá. Toda a pregação é para ti. Então, o primeiro passo para você blindar seu relacionamento: ame a Cristo mais do que você ama o seu próprio parceiro. E é sobre esse passo que eu queria falar aqui na semana passada. Falamos aqui um pouquinho. Vamos ler rapidamente Efésios capítulo 1, versículo de número 1. Efésios 1, versículo de número 1. Efésios capítulo 1, versículo 1. O que é que diz aí, profetiza? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis em quem? Em Cristo Jesus. Igreja, é fiéis em quem? Em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós queremos aqui falar na semana passada é sobre isso. Primeiro ponto para você blindar: ame a Cristo mais do que você ama o seu parceiro. Agora, perceba algo. Por que é importante você amar primeiro a Cristo mais do que qualquer pessoa? Porque todo homem precisa ser fiel a alguém maior do que o seu parceiro para se manter fiel à sua parceira. É um erro grave você ficar com alguém que não é fiel a nada. Está a falar para alguém? Quando você olha para alguém e percebe que essa pessoa não consegue guardar segredo de ninguém,
não consegue ser leal a ninguém, não consegue, quer dizer, todo mundo que entra para a vida dele, ele não tem ninguém que é protegido. Fala de todos, conta segredo de todos, leva a informação de todos. Tenha muito cuidado com esse tipo de pessoa que não é leal a ninguém. Todo homem precisa ser fiel a alguém ou algo maior do que o seu companheiro. Por quê? A nossa fidelidade tem maior solidez, tem maior robustez quando ela está ligado a algo maior do que nós mesmos. Toda pessoa que não é fiel a ninguém não merece ter ninguém também na sua vida. Nós falamos aqui, todo homem precisa ser fiel ou a Deus, ou aos seus princípios, ou a educação que recebeu dos seus pais. Ninguém é fiel só porque quer ser fiel, ficou com alguém que é bonita, que é bonito, que é inteligente. Não. Todos nós somos fiéis. Antes de sermos fiéis ao nosso parceiro, somos fiéis a alguma coisa. E por conta desse nosso pilar de fidelidade, nós não queremos, às vezes não é sobre deixar triste a outra pessoa, é sobre quebrar a nossa fidelidade com algo maior do que a nossa parceira. Todo homem ou é fiel a Deus, ou a sua crença, ou os seus princípios, ou a sua educação. Por isso, não existe essa coisa da, não, vou lhe mudar para ele ficar fiel. Não, você não torna ninguém fiel, querido. Ele já é fiel a alguma coisa. E ele pegou essa fidelidade e levou para o relacionamento. Porque eu sou fiel à minha esposa. Sou fiel à minha esposa porque, assim como Paulo falou para Éfesos, unidos com Cristo nos tornamos fiéis. A minha fidelidade tem uma base maior do que a minha própria mulher. A minha mulher não é a pessoa mais alta, de maior expectativa, a pessoa que eu não quero mais frustrar no mundo, não é ela. Ela está aqui. Nem a minha esposa, nem a minha mãe. A pessoa que eu não quero decepcionar na vida, não é ela. Quantas pessoas se separaram, depois ficaram com outras pessoas, depois a vida andou. Não, não é sobre ela. É sobre um pilar maior do que ela. Porque se fosse só pela pessoa, tem dias que eu lhe frustro. Tem dias que ela me frustra. Tem que beber paracetamol. Só para descontrair. Amém? Tem dias que o amor da tua vida parece ser o diabo da tua vida. É verdade. Se ele olha mesmo, não está a te usar. Oh, você quer que tem alguém, você sabe. Você não vê, eu te amo, mas tem dias. Você vê, vou ainda abrir jejum. Será que eu não casei com uma feiticeira? Meu pai! É só para o povo descontrair. Estavam muito sérios. Amém? Não, você sabe, você é um anjo. Amém? Não, é a nossa linguagem normal que nós falamos sempre. Também você fala muito, pastora. Você está a ficar com um homem que não sei o quê. É feiticeiro. Não é essa forma de falar, né? É tipo, você não encontrou mais adjetivo, né? Só para explicar. Aleluia. O que mantém a minha fidelidade à minha esposa? Tudo bem, eu também lhe amo, também não quero lhe magoar. Também tem esse pormenor. Eu não quero magoar a minha parceira, eu amo ela, quero lhe proteger, quero ser fiel com ela, quero amá-la do jeito que ela me ama. Mas agora, naqueles dias em que o amor da tua vida te frustra, o que te mantém fiel? Alguém maior do que ela.
Você sabe que a tua infidelidade não te faz só magoar o coração da tua parceira. O que mais vai te doer é que Deus vai estar triste contigo. Você sabe, tem algo maior do que o nosso casamento. E eu não quero perder essa vida eterna. Eu não quero perder essa paixão que eu tenho por Deus, essa minha forma de viver, porque pecado é tipo droga, vicia. Sei que eu aprendi com Deus os mandamentos, pastor, algo que eu aprendi. E eu nunca cheguei a pregar sobre isso. Quando Deus nos deu os mandamentos não era só sobre regra de fazer e não fazer. Mandamento era código de prevenção e saúde. Quando Deus diz, não roubarás, está a dizer, se previna para não ir na cadeia. Não adulterarás. Não é só porque Deus está a dizer, não, o problema é que se você adulterar, vai para o inferno. Não é só inferno. É um código de saúde e prevenção. Porque você pode adquirir doenças pelo ato sexual fora do teu casamento. Segundo, você pode entristecer a mulher que está aí ao teu lado, que decidiu colocar a mão no fogo por ti. A única pessoa que decidiu colocar a mão no fogo por ti, você pode perder a confiança dela. Terceiro, você pode destruir uma família. Quarto, você pode fazer com que filhos cresçam com pais separados. O que Deus está a dizer? Previna a tua saúde, proteja a tua salvação, proteja a saúde emocional dos teus filhos e não cause feridas no coração da mulher que te ama. Mas como é que você vai ser fiel a um homem se você não tem alguém além desse homem para basear a tua fidelidade? Por isso é que a maior parte das pessoas que começam a trair são pessoas que estão a se desviar. Porque quando já não te dói estar longe de Deus, não vai te doer estar longe da tua parceira. Se alguém que ensina homem a ser homem é Deus. Oh, aleluia. Como blindar seu relacionamento? Ame a Cristo mais do que a sua própria parceira, porque Deus é uma base de fidelidade maior do que as tuas convicções e teus sentimentos. Nós não somos fiéis porque somos craques. Ninguém é craque na vida. A base da fidelidade é quando você está unido com Cristo. Por isso é que nenhum homem vai entender sacerdócio familiar se não entender Cristo na vida. Alguém está comigo? E a Bíblia também diz, você mulher, ame, se submeta ao que, igreja? Ao seu marido, como que? Assim como a igreja. Aleluia. Cristo tem que estar lá no centro. Deus deve estar lá no centro. Porque mensagem que vai entristecer sua parceira se apaga. Mas pecado não perdoado não se apaga. Pecado que você não se arrepende. Você pode apagar a mensagem. Agora o teu pecado Deus viu. Vas apagar como? Te dói. E depois pecado é uma coisa terrível. Pecado você não contou para ninguém. Depois dá a impressão que todo mundo já sabe. Você se sente nu, mesmo está vestido, você se sente nu. Você entra, alguém só te olhou e alguém já sabe. Mas você sabe que você não contou para ninguém. Pecado é terrível. Todo olhar você desconfia. Mas como é que alguém sabe se você não falou para ninguém? Pecado faz mal à saúde. Traz problemas psicoemocionais. Fica a desconfiar à toa. Amém? Terceiro passo para você blindar seu relacionamento. Segundo passo.
esse passo aqui não é fácil, as mulheres não vão reagir bem. Mas nós vos amamos mesmo assim. Pense sempre o melhor sobre o seu parceiro. Não importa onde ele esteja, pensa bem. Pense sempre o melhor sobre o seu parceiro. Alguém está comigo? O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Crer e pensar sempre nas coisas, no melhor do seu parceiro, significa acredite no melhor a respeito dele. Assim como é o exemplo da paixão. Quando nós conhecemos alguém, nos apaixonamos e cientificamente a paixão só dura 2 anos. Depois daí, se você não colocar mais nada em cima, está espalhado. 2 anos só mesmo, só para você toda hora se cair. Como eu te amo, olha, quero te ver de novo. 2 anos. Não estou a conseguir dormir sem ti. 2 anos. Depois chega uma altura sem falar, vai na tua mãe descansar um pouco. Vai nas parecer, quero sentir saudade. 2 anos só de paixão. Por isso é que casamento não se faz com paixão. E na paixão, qual é o elemento em distinção da paixão? É que na paixão você está tão consumido por sentimentos, e essa paixão é fruto das coisas boas que você decidiu ver nele. Na paixão você só vê tudo bom. Mesmo se vê com um sapato que não estava bom, você só lembra do sorriso. Só o sorriso. É a forma como ele riu para mim. Esqueceste que ele viu. É verdade, porque a paixão te influencia só a pensar no que ele tem de bom. A voz dele. E quando ele veio. E quando ele me tocou. Quer dizer, você ignora toda a parte negativa. Quando passam 2 anos, o desafio começa. Aí você consegue agora notar, você não vê mais o sorriso. Você começa agora a procurar as coisas que não são boas. Também não é bem assim como ele me dizia. É mais... Por que eu nunca dei conta disso? Porque na paixão, a paixão te faz só ver as coisas boas. Alguém está comigo? O amor tem a mesma inclinação. Você precisa trabalhar o seu espírito, a sua mente, para começar a treinar o seu espírito a ver as coisas boas do seu parceiro. Porque uma coisa que eu aprendi com erro é tipo abismo. Você se foca num erro, esse erro te leva no outro. Descobre o segundo, te leva no terceiro. Descobre o terceiro, te leva no quarto. E se tu não tiveres assim mais atento, equilibrado, o que vai acontecer? Vai se tornar perito só em descobrir o erro do teu parceiro. Chegou uma altura, queridos, que eu comecei a orar, comecei a ter visões com muita coisa errada no corpo de Cristo. E depois eu só estava a ver já errado. Porque aquilo também que a minha mente ficou já consumida. E tudo que eu queria ver é só errado no corpo de Cristo. Mas também tem coisas certas no corpo de Cristo. O problema é que eu habituei a minha mente a se focar no errado. E eu nunca vou desfrutar das coisas boas que existem no meu parceiro, até que eu tome a decisão de começar a pensar o melhor sobre ele. Porque algumas vezes
O que vai fazer com que a nossa relação esteja saudável, equilibrada, blindada, é a decisão de eu pensar o melhor sobre ele. Ao invés de eu começar a olhar só naquilo que ele não sabe fazer bem, por que eu não me foco no que ele já sabe fazer? Ao invés de apenas me focar naquilo que ele não faz, por que eu não me foco naquilo que ele já faz bem e eu sirva de motivadora para ele ou para ela e crescer mais nessa área? Porque todo homem que é fraco em alguma coisa, de certeza é forte em outra. O problema é se você se focar no teu parceiro só naquilo que ele é fraco, naquilo que ela é fraca, aquela fraqueza pode se intensificar. Mas através do amor, você pode tomar a decisão de se focar no que ela é boa e trabalhar aquele lado. Dizer, não, eu tenho uma mulher, tirando esse lado aqui, ela é muito sábia. Pense sempre o melhor. Evite pensar e se focar só naquilo que é errado. Nós já falamos aqui uma vez, tem homens que em casa têm má fama. Falar, não faz nada, ele aqui é muito parado, ele aqui não... Mas esse camarada lá fora resolve o problema. E quando te conta sobre o teu marido, você não acredita, você pensa que é outro homem. Ei, o fulano foi na nossa empresa. Ei, pá, a forma como ele resolveu aqui os problemas da empresa. Olha, chegou também lá, a forma como ele fez. Em 3 dias estava resolvido. E você chega em casa, 3 dias. É mesmo o Miguel, ele. Mas é o Miguel ou outra pessoa? Espera, ele, como é que ele... Não é mesmo teu marido. Porque ele em casa não faz. Agora, por que ele não faz? Porque às vezes nós cometemos o erro só de focar naquilo que é o defeito e o pior do nosso parceiro. Por essa razão a empresa te contrata de acordo com as tuas habilidades. Eles se focam naquilo que você aprendeu a resolver. E com essa habilidade você faz a empresa crescer. Ele também tem erros dele. Mas ele está a trazer o quê? Crescimento na empresa por causa das habilidades. Pegam nesse homem, nessa mulher, lhe colocam na área certa da sua habilidade. Às vezes nós estamos com o homem certo, só não lhe colocamos na área certa. Às vezes já estamos com o homem certo, mas não estamos a focar naquilo que são as suas maiores habilidades, a sua maior qualidade. Porque ele pode ser fraco numa área e ser forte na outra. Então tire dali, esqueça um pouquinho o lado fraco e comece a focar-se naquilo que Deus colocou dentro dele, que é uma habilidade que pode resolver problemas. Alguém está comigo? E falando de amor, essa frase é muito pesada e o amor tudo sofre, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para mim, o amor não tem uma única definição. E o mais genérico que nós conhecemos hoje, o amor é uma decisão. Mas a decisão de quê? É a decisão de respeitar, apesar das nossas diferenças. É a decisão de ser transparente, ainda que a nossa verdade vai magoar o nosso parceiro. É a decisão de eu proteger a pessoa que Deus colocou na minha vida. Eu decidi amar a profetisa, mas não decidi amar a profetisa, eu decidi amar a Daniela. Porque você pode impulsionar as habilidades do seu parceiro, mas você deve amar o seu caráter. Em casa, o meu amor por ela não é com base ao seu talento, à sua habilidade. Não. É com base à mulher real que ela é em casa. E algo que eu aprendi com Deus, você nunca pode dizer que ela é ela um homem até que você descubra as falhas desse homem.
É bom dizer sou fiel, sou leal a alguém quando nunca tiveram nenhum problema, nenhum conflito e nem descobriste nada dessa pessoa que te deixa frustrado. A lealdade de verdade, ela se descobre quando conseguimos passar juntos em momentos em que o meu caráter foi colocado à prova. Até no ministério, se você nunca teve o encontro com o lado humano do teu homem de Deus, você não sabe se você é leal a esse homem ou não. Até que você descubra as fragilidades de quem está contigo, ali vamos saber se você é leal a esse homem ou não. Se você só conhece as qualidades, as valências, as conquistas, você diz, sou fiel a ele. Você não é. A lealdade, ela é aprovada nos dias em que as fragilidades do seu parceiro são reveladas. Descubra um erro e depois me diz, você é leal. Passem por alguns problemas, alguns conflitos, depois me diz se você é leal a ele ou não. Porque a fidelidade sem provações, sem tribulações, sem problemas, sem fragilidades, nós não temos a certeza se você é leal ou não. Nós temos que conviver. Temos que chegar momentos em que vamos passar por problemas, situações. Hoje eu posso dizer, a profetisa é leal a mim. No namoro não dá para falar isso. Porque nós passamos por situações, alguns testemunhos que se calhar nós só vamos ter a permissão de testemunhar daqui a 10 anos. Agora ainda não. Mas passamos por lutas, ataques, batalhas. Porque uma das coisas para você se manter lá e ter sucesso é você aprender a ser realista. Perceber que as coisas nem sempre irão da forma que você projetou. E é nesse momento onde a tua expectativa é frustrada que se nota se você é leal a essa pessoa ou não. Quando nem tudo escorreu do jeito que você programou. Passamos por lutas, por problemas, por situações. E ela estava lá do meu lado a dizer, amor, Deus está conosco. O que não temos, um dia Deus dará. Vamos ser felizes com aquilo que Deus nos deu. Algumas pessoas saíram, outras entraram, ela permaneceu. Algumas falaram mal, outras falaram bem, e ela estava lá. Problemas da esquerda, problemas da direita, dias em que nós tínhamos de enfrentar as nossas lutas sozinhos. E quando eu olhei para a pastora ao meu lado, nos dias dos problemas, das adversidades, sabe aquele dia que a tua mulher está te dando coragem, está falando, amor, você é grande homem, você fala, tipo, eu só estava me motivar. Aquele dia que você não sabe mesmo nada, não tem nada motivo para me falar essas palavras. Mas ela estava lá. E existem coisas que eu sei que ela nunca vai fazer contra mim. Não é por causa de mim. É por causa da forma como ela entende Deus. Por isso deixa eu falar para alguém que está aqui nessa noite. Você pode projetar uma coisa e Deus sonhar outra coisa para ti. Outra coisa. E não tem sonho do homem que é capaz de prevalecer os sonhos de Deus. Nós chegamos a esse nível, passamos algumas situações, vencemos ela em oração. E até hoje, o que me mantém aqui firme, orando, trabalhando, é porque nós chegamos à conclusão, sem Deus no nosso meio, não vai dar certo. Deus é a nossa base de fidelidade. Nossa base.
E nós sabemos que não fomos unidos apenas para ser um casal. Há um propósito maior. Há uma fidelidade, uma base de fidelidade maior. Há um propósito maior. E eu decidi amar a mulher que Deus me deu. Com problemas ou sem problemas, com defeitos ou sem defeitos. E eu estou a orar para Deus me ensinar a pagar todo o defeito dela na minha cabeça. E olhar para a pastora como fosse perfeita. Minha mulher não falha. O dia que falava, não, foi deslize. Também tens um ponto. A pastora quer falar um ponto. Hoje queremos. O teu ponto é bom. É um ponto bom. Hoje nós queremos mais, na verdade, é receber as vossas perguntas, amém? Então, queremos resumir para trabalharmos com aquilo que vocês vão perguntando e nós vamos respondendo. A pastora tem um ponto. Com a bendita paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor. Amém. Amém. Bem, eu queria, embora o tempo, né? 5 minutos, né? Mas pode falar um pouquinho ainda, né? Amém. Seguindo, né? Dando sequência àquilo que o pastor começou a falar nesta noite, né? Falar sobre o amor, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com base neste ponto que o pastor deu, eu também queria deixar aqui um ponto, mas para os homens, amém? Não é boa coisa, diácono. Amém. Eu quero deixar aqui um ponto para os homens que é muito, muito importante. E se você pegar esse ponto, essa chave, eu vou vos dizer, vocês vão ter relacionamento, aquilo que nós chamamos mesmo mar de rosas. Amém? Se vocês estão aqui me ouvirem, aleluia. Se os homens que estão aqui prestarem atenção no que eu vou falar e colocarem este ponto em prática nos vossos relacionamentos, irmãos, vai dar certo. Amém? Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Nós sabemos que o ser humano é um ser insaciável. Parece que quanto mais tu almejas alguma coisa, quanto mais tu queres, quando você alcança o que você deseja, depois você vai notar que existe uma outra necessidade. E depois vamos à busca dessa tal necessidade, buscamos. Quando realmente conseguimos alcançar aquilo que queremos, irmãos, vai surgir outra necessidade. Amém? Parece não, o ser humano é um ser insaciável. E, irmãos, às vezes esse desejo, né, de saciar, essa vontade de você estar saciado, às vezes, até mesmo dentro do relacionamento, existem muitos homens que estão com mulheres, ou que estão com uma mulher, mas parece que ele não está satisfeito, não é? Vou usar esse termo, com a mulher que está do seu lado. Parece que ele está sempre à procura de mais alguma coisa. A mulher pode ser bonita, a mulher pode saber cozinhar, pode ser sábia, mas não sei se isso é um espírito, ou não sei, igreja. Parece que o homem não está satisfeito. É científico? Amém. E por isso é que às vezes, né, eu não sei os irmãos, né, às vezes você acompanha um casal, você vê a mulher, você conhece a boa dona de casa, é uma mulher que tem um bom testemunho. E quando você vai saber, né, que o parceiro lhe traiu, às vezes você vai olhar então já para tal moça que ele traiu. Irmão, não tem nada a ver. É verdade ou não é verdade, igreja? Você pergunta, mas com essa mulher bonita, inteligente, boa dona de casa, trabalhadora, mas o que levou esse homem a ir lá para fora?
Porque o ser humano não está satisfeito. Amém? E é isso, esse desejo de que um só não chega. Às vezes o que ele levou lá fora é só porque aquela que passou tem um gingar diferente. Lhe chamou já a atenção. Às vezes aquele lá de fora só expressa-se de uma maneira diferente. E o homem está sempre à busca de algo novo. Aleluia. Só que essa busca, irmão, você vai dar conta, vai estar lá tudo bem. Quando chegar lá, como ouvir alguém dizer, as mulheres são sempre as mesmas. Parece que a de fora nem é melhor. Quando você chegar lá e fazer todas as coisas, você vai ver que é igual. Aleluia. Mas eu que disse, esse desejo leva muita gente a cometer erros. Amém? Mas eu quero deixar aqui uma chave. Homens, o segredo não é ir lá para fora. Aleluia. Lá fora, para além de você, os pontos que o pastor deu aqui, lá fora, você vai buscar outros espíritos. Você vai destruir a tua família. Você vai matar os sentimentos da tua mulher. Lá fora não há benefícios. Muito pelo contrário, só há consequências. E essas consequências não são só para ti. Às vezes é uma família que morre por causa do ato impensável do homem. Por causa do desejo de querer experimentar algo novo. Você pode destruir a tua mulher, destruir os teus filhos. O segredo não é ir lá para fora. Aleluia. É verdade que eu sei que há mulheres que não são fáceis. Irmãos, é verdade. Nós mesmos não somos fáceis. E aliás, eu acho que um dos seres mais complicados que existe é a mulher. Irmãos, vocês podem não acreditar, mas nós próprias também às vezes não nos entendemos. Aleluia, estou a ser sincera, irmãos. Nós próprias não nos entendemos. Se nós não nos entendemos, vocês não vão nos entender. Por isso é que o pastor disse, se você quer entender a mulher, entenda primeiro Deus. E agora para entender já Deus. Não vais entender a mulher, irmão, nós não nos entendemos. A mulher é o ser complicado, irmãos. Vou dar só aqui um exemplo. Você já viu alguém que está a reclamar, mas você não me elogia, você não me dá atenção? Se o homem lhe elogiar, estás bonita, vai dizer, estás a me elogiar porque eu te falei. Se eu não te falasse, não ias me... Oh, mana, você está a reclamar que não te elogiam. Aleluia. A mulher é o ser que quando já descobre um assunto do marido, chama para conversar. Irmão, se ela está a te perguntar, ela já sabe. Fala a verdade. Quero conversar contigo. Sim. Não. Queria saber se ontem estiveste aonde. Ela sabe onde você esteve, irmão. Não se arme artista. Fala só a verdade. Porque nós mulheres, irmãos, nós mulheres somos mesmo complicadas. Amém? E não é fácil entender a mulher. Nós reconhecemos. Mas também não é já uma missão impossível. Aleluia. Porque da mesma forma que nós temos essa capacidade, né? Da mesma forma que nós somos complicadas, irmão, se você descobre o segredo de dominar a tua mulher, você vai ter a melhor mulher do seu lado. Pastora, qual é o segredo? Estamos à espera do segredo. Os homens estão à espera do segredo. Sim, vou chegar lá. Pastora, nos fala o segredo, pastora. Vou chegar lá, pastor. Isso também nós não entendemos nas mulheres. É verdade, irmãos. Às vezes nós temos um assunto simples, mas a mulher vai conversar contigo. Ela pode te levar aí 2 horas, só para chegar no ponto que ela desde o princípio já programou. Vou lhe falar sobre isso, mas quando chega lá, irmã, você não vai entender uma pessoa assim, não é para entender. Nós já entendemos, pastora. Fala já o segredo. O segredo. Vou chegar lá. Amém. Vou chegar lá, irmãos. Estão muito apressados. Calma. Temos tempo. Amém?
Homens, digam amém. Digam amém. Homens, vou vos contar um segredo. Mas até chegar lá tenham paciência. Queridos homens, na vida de uma mulher existem 3 pessoas muito importantes, se não as mais importantes. A primeira, Deus. A segunda, o seu pai. E o terceiro, o seu parceiro. Essas 3 pessoas, né? Tirando Deus, claro, que é o nosso pai, todo criador, são as pessoas mais importantes da vida de uma mulher. Uma vez, acho que foi há 2 terças-feiras, eu falei isso muito rápido, mas acredito que muitos homens não pegaram isso. Irmãos, depois de Deus está o pai. Quem é o pai? O pai representa, né, um líder, representa alguém que passa proteção, segurança na vida de uma mulher. E toda mulher que tem a oportunidade de crescer com o pai, emocionalmente, ela consegue ter mais estrutura do que uma mulher que cresce sem pai. Só para ver que a imagem de um pai é fundamental para uma família. E estou a falar de mulheres, né? Falando de mulheres, de filhos. A imagem de um pai é fundamental, igreja. Aleluia. Foi feito um estudo que a maioria das pessoas que crescem sem pai têm mais probabilidade de desenvolver problemas emocionais. Aleluia. A maioria das pessoas que crescem sem pais tem mais probabilidade, acho que o pastor pregou sobre isso, de estar na delinquência. Porque a imagem de um pai é fundamental. Agora estou a dizer, as mulheres, elas buscam encontrar sempre aquela imagem paterna. E quando uma mulher cresce com um pai, ela cresce desequilibrada, ela cresce carente, ela carece de atenção. Por quê? Porque é como se eu disse, é como se fosse uma lacuna que ficou na alma daquela mulher. Então, como ela não conseguiu preencher com a imagem do pai, ela vai procurar isso no seu parceiro. Por isso é que muitos de vocês não entendem por que as vossas mulheres estão sempre a vos quebrar atenção, elogios, está sempre a cobrar. Por que ela está sempre a cobrar? Irmão, às vezes isso pode estar ligado a uma lacuna que está no emocional dessa mulher. Por quê? Porque cresceu sem pai, não recebeu a atenção do pai, não sabe o que é ter uma estrutura masculina dentro de casa, não sabe o que é se sentir protegida, segura. Porque eu vou vos dizer, as mulheres amam se sentir seguras e protegidas. E elas amam estar com homens que passam isso para elas. Porque, irmãos, isso faz parte da nossa natureza. Aleluia. Nós procuramos homens que nos transmitam segurança e proteção. Aleluia. Não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com, não, vou dar uma casa ou um carro, não. Isso é para mulher de cabeça vazia. Mas para nós, mulheres sérias e que queremos compromissos sérios, procuramos proteção e segurança. Agora, não, você pode aplaudir. Aleluia. Agora, irmãos, você que fica toda hora a falar, você é muito chata, toda hora me ligar, toda hora quis atenção, você é muito chata. Você não descobriu ainda o segredo. Aleluia. Porque, irmãos, imagina, né, esse exemplo que eu dei, nessa mulher que está à procura então dessa imagem de paternidade. Aí ela vai conhecer alguém, vai começar a namorar, vai namorar, depois vai casar. Irmãos, isso é automático. E eu vou vos dizer, por ser mulher, não vou generalizar porque também não fiz nenhuma estatística, mas grande parte das mulheres são carentes, irmãos. Amém? Grande parte das mulheres carecem de atenção. Aleluia. Mas os homens, não sei se não, pronto, acredito que muitos não sabem, não é? Acredito que muitos não têm conhecimento e às vezes acabam achando que isso é chatice da tua parceira. E vou vos dizer, vocês que são solteiros, no casamento as cobranças são maiores. Aleluia. No casamento a mulher quer mais atenção. Por quê? Porque quando a mulher casa, no casamento ela se torna totalmente dependente do marido.
Por isso é que a tua mulher está sempre a cobrar, porque a maioria das mulheres são carentes. Mas o que é que muitos homens pensam? Os homens pensam que para você, às vezes, preencher essa carência da tua parceira é com dinheiro. O dinheiro resolve tudo. Por isso é que há muitos homens, né, quando tem discussões com a mulher, quando a mulher está triste, a primeira coisa é comprar flores, comprar um presente, porque acham que isso... Pagar viagens. Porque acham que isso é que vai lhe alegrar. Também alegra, né? Pronto. Mas, tem que ser sincera. Também falar que não alegra, tu a ser falsa. Alegra também, né? Mas não é esse o foco principal. Por que que muitos homens não conseguem extrair o melhor das suas parceiras? Irmão, o diamante, ele não fica na superfície, não é, pastor? O diamante fica enterrado lá embaixo. Você, para descobrir essa pedra, você tem que cavar, ir até a profundidade. E tem homens que quando estão com a mulher, eles não sabem o segredo. Eles só ficam na superfície. Você precisa cavar até na profundidade e descobrir, porque dentro de cada mulher há um diamante escondido. Mas há homens que conseguem extrair o diamante, a sua melhor versão. E há homens que não conseguem. Por quê? Porque você não sabe o segredo. E qual é o segredo? O segredo, irmãos, não é você dar muito. Aleluia. O segredo não é, por causa dessa mentalidade, é que há homens que o foco dele é só trabalho. Trabalho, não, eu tenho que pôr bem a minha mulher. Às vezes não é só isso que ela quer. Ela quer atenção. Ela quer carinho. Aleluia. Ela quer um homem que se preocupa com ela. Agora deixa-me ainda perguntar aqui nos homens da sala. Há quanto tempo você que está aqui não manda ainda uma mensagem para a tua parceira a perguntar se ela dormiu bem, se acordou bem, se já comeu, né? E depois, irmãos, principalmente os casados, é que há culturas que não deviam se perder. Aleluia. Porque às vezes, irmãos, coisas simples causam coisas grandes dentro de uma mulher. Aleluia. Irmãos, homens, digam amém. Vamos ser sinceros, quantos de vocês têm tempo, às vezes, para ligar, para saber como é que a mulher está, mandam mensagens, prestar atenção à sua parceira? Quantos? O pastor disse algo importante: no princípio da paixão, tudo é bonito. Queremos nos falar toda hora, queremos estar sempre juntos, mas depois dos 2 anos, as coisas também começam a esfriar, a paixão passa. Aí você entra já na fase do amor. E a tendência do amor, irmãos, principalmente, vou falar aos homens. Os homens têm a tendência de relaxar quando já sabe que a mulher é dele. Já lhe consegui. A tendência humana é relaxar. Só que você pode ter o melhor jardim, se você não cuidar, vai morrer, irmão. Você pode ter as melhores plantas, se você não regar, cuidar, polar, é polar que se diz? Podar, o teu jardim vai morrer. E as mulheres são como um jardim, irmãos. Aleluia. As mulheres precisam de ser constantemente cuidadas. As mulheres precisam de atenção. As mulheres precisam de homens que se importam com elas. Aleluia. Mas homens, quantas mulheres estão a perder? Não é porque o marido tem outra. Às vezes a mulher está a perder por causa do telefone. Porque o telefone recebe mais atenção do que a própria mulher. Por quê? Porque o homem, quando está dentro de casa, passa mais tempo ao telefone do que prestar atenção na mulher que está do teu lado. Aleluia. O homem, quando está em casa, naquele pouco tempo que tem, porque já passou o dia fora, já teve a resolver situações, quando está em casa, nem sequer consegue prestar atenção. Por isso é que há muitas mulheres que estão deprimidas, estão frustradas dentro de casa. E às vezes o causador é você. É verdade, irmãos. Existem mulheres que estão deprimidas, doentes emocionalmente. O marido que dorme e acorda nem sabe. Porque você não presta atenção, você não conhece a tua mulher.
Você nem consegue ver quando ela está triste, quando está mal disposta. Porque o teu foco, se não é no trabalho, é no telefone. Existem mulheres que perdem para os amigos do marido, porque tem mais tempo para estar com os amigos do que estar com a própria mulher. Aleluia. Tem mais tempo para ter diversão do que estar com a mulher. E como é que você tem mais tempo fora do que a mulher que decidiu viver para ti? A mulher que muitas das vezes abandona os seus sonhos, seus projetos para cuidar de casa, para cuidar da família. Aleluia. A mulher que deixa de viver aquilo que é os seus sonhos para viver os teus. A que mais te apoia, irmãos. Sabe, uma vez o pastor disse algo muito importante que me impactou. Você pode fatigar todo mundo, menos a mulher que está do teu lado. Aleluia. Porque no momento que você não tiver nada, naqueles momentos em que você está mesmo com a vida lá embaixo, quem vai estar lá é a tua mulher. Esses amigos, esses que só te influenciam a sair, muitos deles na hora do problema vão embora. Mas a tua mulher permanece. E às vezes o que nós queremos, irmãos, não é muita coisa. Por isso é que Deus está a dizer: homens, amem as vossas mulheres. O amor envolve cuidado. Aleluia. O amor envolve prestar atenção. A mulher não quer só presentes, irmãos. As mulheres querem atenção. Homens que se preocupem com elas. E quando você dá atenção para a tua mulher, irmão, não vai ser necessário você lhe pedir para ela fazer as coisas. Porque uma mulher, quando está bem cuidada, quando recebe atenção, ela faz as coisas de maneira voluntária. Aleluia. Até o humor da mulher dentro de casa tem a ver com a forma que o parceiro lhe trata. Você não viu que a tua mulher está sempre rabugenta? Está sempre mal disposta. E há homens que pensam que para resolver é só nas quatro paredes. Não é. Porque até nas quatro paredes, para as coisas fluírem melhor, também depende da disposição da tua mulher. Aleluia. Também depende da disposição de como está o emocional dela. Por isso é que há homens já sábios, que já sabem que quando mais tarde está a preparar as coisas, ele sabe que a mulher trabalha com a mente. Tem que começar do dia, manda já uma mensagem: amor, te amo, estou a pensar em ti. Você está a preparar o ambiente. Mas os nossos irmãos, que gostam tudo rápido. Irmão, a mulher, nós mulheres não somos como os homens. Tudo numa mulher começa aqui na mente. Se você consegue lhe trabalhar na mente, você vai dominar essa mulher. Aleluia. Se você consegue trabalhar a mente de uma mulher, você vai dominar. E você pode ter um diamante precioso em casa e você não se aperceber. Por isso é que há pessoas que, né, há mulheres que quando deixam homens e entram para outro relacionamento, você vai ver e fala: a fulana desde que deixou fulano agora está assim. É beleza, é beleza. Shine, é shine. Transformou-se porque aquele homem soube descobrir o diamante que estava lá dentro. Aleluia. Aquele homem foi até na profundidade. E para ir na profundidade de uma mulher não precisa muita coisa. Aleluia. Está no tratamento, na atenção, no carinho que ela recebe. Aleluia, homens. Tua mulher não é rabugenta, você só que não sabe lhe tratar. Aleluia. Tua mulher não é mal-humorada, não, você está sempre mal-humorada. Você não está a lhe tratar bem, irmão. Lhe trata só, lhe cuida. Aleluia, homens. Porque a falta de atenção promove muitos sentimentos negativos dentro de uma mulher. Aquilo vai ser de novo a lacuna. Ela vai lembrar do pai que não teve lá presente, a imagem masculina. E quando ela entra para um relacionamento que o homem se comporta exatamente como o pai se comportou, aquilo cria um distúrbio naquela mulher.
Aleluia. Então muitas não são possessivas, não. O problema é que os homens não sabem equilibrar as coisas. Aleluia. Você não sabe equilibrar. Quando estás focado no trabalho, amém. Fica mesmo focado. Porque também gostamos de homens com objetivos. Quando estás focado em negócios, fica focado. Mas quando você está em casa, irmão, põe um pouco o teu telefone de lado. Amor, vamos conversar. Como foi o teu dia? Como te sentes? As crianças como se comportaram? Só isso vamos conversar. Irmão, se você soubesse o que isso faz numa mulher, todos os dias ias querer conversar com a tua mulher. Só perguntar, amor, como é que passaste? Estás mesmo bem? Não, estou a ver que a tua cara não está boa, amor. Estás a sentir alguma coisa? Precisas que eu faça? Precisas que eu faça alguma coisa? Faz. Faz, meu amor, faz. Faça. Deixa Deus te usar. Só essa pergunta. Irmãos, estou a vos dar chaves para você blindar o teu relacionamento. Você vai ver que a tua mulher vai se transformar. Você vai pensar que é outra. É a mesma. Aleluia. Não temos que ensinar os nossos homens. Nem tudo só também espírito. Lá em casa não é espírito, irmã. Lá em casa queremos um homem que cuida. Não estou a falar do meu. Vocês tudo que eu falo. Alguém foi comentar no meu vídeo. Ela está a falar isso para o marido dela. Não é para o meu marido, irmã. Eu converso com muita gente. Eu acompanho muitos casais. E a maioria, irmãos, vou vos dizer, a maioria das reclamações das mulheres, se não é infidelidade, é falta de atenção do parceiro. Muitas mulheres, ele não me dá atenção, ele está sempre com o telefone, ele está até televisão, está a roubar o lugar da tua mulher. Aleluia. É verdade, irmãos. As irmãs podem confirmar. Não, celebra o Senhor. E conhecereis a verdade, vos libertará. Aleluia, homens. Amém. Posso avançar? Amém. Próximo ponto noutra terça-feira. Os pontos estão pesados, profeta. Não terminei, pastor. Na próxima terça, pastora. Ainda tem muitas terças ainda. Tem muitas terças. Amém? Nós queríamos dar lugar a algumas perguntas, mas por causa do tempo já não vamos conseguir. Então, eu queria... O problema até não é a pergunta, é a resposta. Nós falamos bué, nós dois falamos muito. Hã? Como? 2 perguntas só. Eu acho que esse é o dilema de todo casal que decidiu falar para casais. As pessoas sempre vão conectar o que falamos conosco. Também teve um vídeo que eu falei sobre, né? Foi sobre a coisa na tua mulher, não sei o que. Um cara foi lá escrever. Parece a mulher dele, parece que está muito infeliz pelo vídeo. Pelo vídeo parece estar sofrendo, está muito infeliz. É normal. Amém. Mas eu queria rapidamente, pastor, temos pouquíssimos minutos. Queria falar algo rápido aqui, fazer uma pergunta primeiro para a profetisa, por causa da dúvida de algumas pessoas, porque nós lidamos com muitos casais, muitos. E há muita gente que manda mensagens, se não for nas redes sociais, presencialmente atendemos muitas pessoas. E até que ponto a figura paterna que uma mulher carrega pode se tornar um problema para o relacionamento? O pastor aqui falou sobre algo importante, que as mulheres esperam ver no seu homem algumas qualidades do seu pai. Mas às vezes há mulheres que levam essa mensagem para o lar de forma errada. Esperam ter tudo do seu parceiro que o pai dava para elas. E às vezes as mulheres exageram na cobrança. Porque uma coisa é um homem que está na sua vida como pai, e a outra coisa é um homem que está na sua vida como esposo.
Porque também se essa mulher perguntar para sua mãe como é que foi o seu pai como marido, não vai ter a mesma apreciação. Porque essa filha tem a imagem de um pai, e o pai é aquele que faz de tudo, prefere passar fome para a filha comer. Mas a minha esposa não, estamos aí para passarmos junto pelas situações da vida. Eu estou com ela para lutarmos juntos. Não é? Não, eu senti que temos que ter essa dúvida aqui só para dosear um pouquinho, para depois as mulheres não levarem tudo assim na relação, de forma total. A pastora falou sobre algumas qualidades do pai, que é o protetor, aquele que está aí para cuidar, para proteger, para prover para a família, lutar pela família. Porque o pai dava isso para a filha, que é a proteção, a provisão, o cuidado. E todo pai quer que a sua filha se sinta protegida, segura. Pai, por mais que não tem muita força, mas tocaram na filha, acabou. E então, quando elas entram para a relação, até que ponto a mulher pode levar a imagem do seu pai no seu relacionamento para não causar problemas com seu marido? Porque às vezes o pai já tinha condições para dar tudo para ela, mas ela ficou com um homem que também está a lutar para dar certo. O salário do pai não é o salário do marido. A posição que o pai tinha, o marido se calhar ainda nem tem. Como? Pode dar um exemplo rápido. Amém? Respondendo à pergunta do apóstolo, tinha um casal, né? Que a mulher cresceu, vamos dizer assim, num berço de ouro, né? Onde ela teve a graça de ter um pai bem-sucedido que supria todas as necessidades dela, né? E aquela mulher não sabia o que é passar necessidades, não é? Porque nós sabemos que quando temos um pai que tem boas condições, a tendência é dar o melhor para o seu filho. E era o caso desta mulher. O seu pai deu-lhe o melhor. E quando ela chegou naquela fase adulta, né, conheceu alguém e casou-se, o seu parceiro, foi o exemplo que o pastor deu, não tinha essas condições. Primeiro é que vinham de realidades completamente diferentes. Ela via de uma realidade de fartura, né? De ter tudo que queria, e o seu parceiro não, veio de uma família humilde, onde sempre tiveram que batalhar pela vida, e ele também estava a batalhar pela vida. Irmãos, isso é um problema gravíssimo, amém? E é causa de separação, porque se é, nesse caso a mulher não saber respeitar o processo do parceiro e não aceitar a sua condição, isso vai condicionar o relacionamento de certeza. Porque você vai começar a exigir coisas que você recebeu numa pessoa que não tem condições para te dar. Você vai começar a se frustrar quando essa pessoa não conseguir suprir as tuas expectativas, as tuas necessidades, porque você foi acostumada como uma princesinha. Mas a vida não é de princesinhas. E o pastor falou bem, teu pai é teu pai, teu marido é teu marido. E nós não podemos, não é, imputar essa responsabilidade nos nossos maridos de algo que os nossos pais tinham que preencher primeiro. Depois, você tem que compreender que são realidades completamente diferentes. Irmãs, o teu pai se conseguiu te dar essa vida de princesa, você não pode querer obrigar. Não, você tem que me dar porque eu cresci assim. Não, irmã, se você não está preparada, então não fica com esse homem. Se a tua mente não está programada para sofrer, ou pronto, não vou usar esse termo, mas para suportar algumas coisas, não vale a pena você entrar nesse relacionamento. Porque por isso é que muitos homens depois começaram a roubar,
se meteram em negócios obscuros porque queriam suprir a mulher que está do lado delas, porque não entenderam qual é a sua realidade. Se eu aceito um homem que não tem as minhas condições, um homem que vem de uma família diferente da minha, eu tenho que estar pronta para a realidade que eu vou viver. Eu não vou lhe obrigar, não. Você tem que... meu pai me fazia isso, eu não andava a pé. Se você está a ficar com um homem que nem carro tem, nem casa tem, mas se você não entender que a vida é um processo, a forma como ele está a começar não significa a forma como ele vai terminar. E o facto dele não ter hoje não quer dizer que amanhã ele não vai ter. Porque até o teu pai se calhar não começou de cima, começou de baixo também. Porque nem todos... Pastora, só para realçar algo. Não, estou a gostar. Só para realçar algo. Que às vezes é importante termos, né, o foco nos detalhes. A pessoa está aqui a falar, pastora. Porque esse pai pode ser o pai do destino da filha e ainda ser o marido do processo da mãe. Não sei se alguém entendeu. Para a filha, ela já é o pai que chegou lá. Mas sem saber que no quarto a mãe está a lhe cobrar. Nossa vida vai mudar quando? Então às vezes é complicado levar o pai no marido. Porque às vezes só era um homem completo para a filha. Você pode aplaudir? Aleluia. Vamos dar lugar às perguntas, pastor. E não, só para terminar. E só para dizer também a mulheres que há homens que também só chegam a lugares mais altos. Também depende da mulher que está do lado dele. Amém. Há homens que também para chegarem, atingirem aquilo que, né, vamos dizer assim, para chegarem no seu destino, depende da mulher que está do lado dele. Porque há mulheres que ignoram muitos homens. Não, isso aqui não dá, isso aqui não tem nada. Porque está contigo. Se tiver com uma mulher visionária, você vai ver que desse nada vai sair o tudo. Aleluia. Pode aplaudir. Amém. Amém. Temos pelo menos espaço para duas questões. Mas com base naquilo que temos ensinado, amém? Se for com base no que estamos a falar agora, bem melhor ainda. O profeta tem uma questão. Passa o microfone aqui para o homem de Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Pode deixar, filho. A Deus pela vida de todos aqui presentes. Na verdade, é uma grande bênção estar aqui. São ensinamentos muito fortes para a vida inteira. E estive notando em cada detalhe dos ensinamentos algo que me chamou muita atenção. O amor, a tipicidade de amor que nós temos para com a nossa parceira, quando ela é um sentimento e quando o amor se eleva para um dom. No caso que muitas mulheres dizem o amor acabou, ou o homem diz o amor acabou, quando é um sentimento. Mas temos que saber elevar o amor no nível de dom para não acabar. Porque Jesus disse que 2 grandes mandamentos eu vos dei. Amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Mas depois Jesus ratifica isso. E diz, não, ama o teu próximo como eu amei o próximo. O que quer dizer? Quando o pastor falou do modelo de entender a mulher, que devemos entender a Cristo, quer dizer que nós devemos nos colocar no lugar de Cristo, para nós termos esse tipo de amor e amarmos a nossa parceira da maneira que nós nos amamos. Por outro ponto, quando se fala grande parte por ser fiel à mulher, unicamente toca-se na traição, adultério, mas não se resume só nisso. Devemos ampliar mais, alargar mais a tenda e sabemos que fidelidade tem a ver até com o salário do homem e da mulher. Fidelidade tem a ver até com acordos, promessas, propósitos, compromissos. Tudo quanto se traçou ou se falou
no namoro e agora já estamos no casamento, se for o caso, tem que haver fidelidade. Tem se resumido, tem se restringido muito essa questão da fidelidade. Simplesmente só que homem que pularam a janela ou o teto, transgrediram, não foram namorar fora. Não, não devemos só pensar nisso. Devemos ter um conceito mais abrangente, porque desta forma estaremos a ser muito mais forte na fidelidade. Se no pouco for fiel, no muito ainda serás. Amém? Que Deus Amém. abençoe a todos. Podemos aplaudir ao Senhor. Amém. Então não é propriamente uma questão, é um acréscimo. A minha esposa está aqui. Sim. Algo que a pastora estava dizendo. E eu me questionei. Eu sou a pessoa que mais chego mais cedo em casa. Será que ela é que deve me perguntar como é que estão as crianças? Amém. Boa pergunta. Ela é bem focada ao serviço. Que eu até já tive que ir ao serviço dela, falar com a chefe dela. Por favor, cede a minha mulher mais cedo, por favor. Eu sempre chego cedo. Até hoje, cheguei mais cedo em casa. E fiquei à espera dela para virmos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Vamos aplaudir. Essa questão, na próxima terça, pode ser um pouquinho mais falada dos homens que também chegam cedo. Mas eu gostei do acréscimo do prodome de Deus, quando falou sobre a fidelidade ser abrangente. Certeza que nós, para quem participa aqui esta terça-feira, sabe que a nossa profetia já falou aqui da fidelidade em outros ramos, não é? Teve até um dia que falamos aqui sobre fidelidade, não só em termos de adultério, mesmo em conversas, comunicação, mensagens, diálogos, votos. Já falamos aqui, né? Até no dinheiro também, já. Então, nesse mês estamos a tocar em outros pontos ainda, mas obrigado pelo acréscimo, profeta. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo acréscimo. Quem tem uma pergunta? Servo de Deus, aqui assim, sim. Uma mulher também, irmãs. As mulheres têm pergunta. Não, já é segunda pessoa. Amém. Sim, à vontade. Paz e graça. Amém. Moraes Bernardo é o meu nome. Essa é da classe ou para a classe dos solteiros. Faltava, sim, faltava. Amém. Solteiras. Amém. Fiquem atentas. Solteiros. Sim. Amém. A minha questão é a seguinte: como encontrar a mulher do seu destino? Ou seja, uma mulher certa para ti, ou também pode ser de Deus para ti. A linha A. Será que eu devo identificar as qualidades de Deus nesta pessoa, orar a Deus para que me conceda ela, ou devo orar e depois algum dia numa visão Não, pode terminar a pergunta. Está Amém. muito bem. Sim. Aqui tem boa de mulher de Deus, irmão. Sim. Sim. ou algum dia receber numa visão e poder Deus me dizer alguma coisa e depois eu poder me dirigir a essa pessoa, conquistá-la em função disso. Essa é a questão. Okay. Amém. Podemos aplaudir. Nós já falamos aqui alguma vez também como identificar a pessoa certa. Há um versículo bíblico que nos responde a essa questão de forma muito rápida, que nós lemos sempre aqui, penso que é Provérbios 31. Carros e riquezas herdam-se dos pais, mas a mulher certa vem do Senhor. E o primeiro ponto que deixo aqui é de extrema importância. Algumas vezes nós falamos, eu também já pensei desta forma, que existe uma mulher que Deus preparou em algum lugar, que foi destinada para mim, que ninguém vai ficar com ela. Não existe.
Eu já vi gente a ser profetizada. Essa é a mulher que eu preparei para ti, assim diz o Senhor. Eu vos uni para sempre. E hoje cada um está com outra pessoa. Então um está a fazer ministério, outro está a fazer a vida dele. Então o que é que eu acredito dentro daquilo que é a palavra? A linha A deste aqui. Procurar as qualidades de Cristo nessa pessoa. Primeiro é que nós devemos ficar com alguém que acredita em Deus, seja temente a Deus. Eu temo a Deus, a pessoa tem que ser temente a Deus. Eu preciso encontrar nessa pessoa as qualidades de Cristo nela, para ser a pessoa certa para mim. E depois, aquilo que eu carrego de Deus, por exemplo, vou dar um exemplo muito prático aqui com a pastora. Além da pessoa carregar as qualidades de Cristo, que é de extrema importância, depois, procurar nessa pessoa qual é o propósito de vida dela. Porque algumas vezes o maior problema da minha vida será um propósito totalmente oposto ao que eu carrego. Uma vez Deus falou comigo o seguinte: existe, para cada tipo de homem, há um tipo de mulher. Abraão tem que ter uma Sara que está decidida em caminhar com ele a viagem toda sem saber para onde está a ir. Nem toda mulher tem essa graça de seguir um homem que não sabe se está a ir aonde. Tem mulheres que foram treinadas para ficar mesmo só com homem que já tem dinheiro. Ficar com quem não tem, não aguenta processo. Porque ela não entendeu o valor do processo, não foi preparada para ficar com um homem desse tipo. Então, depois de eu descobrir que essa mulher é temente a Deus, carrega as qualidades de Deus e tem um propósito em Deus, eu preciso olhar para essa mulher e perceber se ela está disposta a criar um futuro, viver uma visão pessoal. Se está disposta a se aventurar comigo naquilo que é o propósito de Deus para mim. Né? Dentro da escola vamos encontrar aqui os valores, os princípios, o temor, tudo isso. Mas é importante estudar o tipo de mulher, qual é o perfil dessa mulher, se ela está disposta ou não. E eu posso dizer isso na primeira pessoa. A pastora é a pessoa certa para a minha vida, mas no início eu sabia, primeiro, por ser de Deus, nem foi visão, não sonhei com ela. Não tive visão, Deus falou comigo. Deus falou comigo através das qualidades dela. Como? Quando sonhei, não era teu rosto. Não, vou explicar como é que aconteceu. Espera. Não era teu rosto por quê? Quando sonho, isso foi, provavelmente em 2011, Deus me deu as características da mulher. Eu não via rosto. E eu vi uma mulher com o mesmo tom de pele, estava numa cadeira como se fosse uma rainha. E eu estava a correr ao encontro dela. Eu já sabia que ficaria com uma latona. Mas eu não vi o rosto não apareceu. Agora, eu tive de fazer o quê? Procurar qualidades de Cristo em ti. Eu vi uma mulher que conheci, está disposta a andar comigo. Lhe apresento um programa, estamos lá juntos. Olha, vamos subir monte. Também que eu falei, essa irmã assim bem fina. Estamos a entrar em bairros, irmão. Bairros você pensa, não tem saída. Estamos a entrar, está aí lá, estamos a entrar para ir pregar, estamos a subir monte para jejuar, estamos a dormir na igreja para vigiar. Disse, essa mulher está lá. Por quê? Porque a mulher do seu destino, ela tem alguma coisa parecida com o seu chamado. Alguma coisa nela que completa aquilo que você foi chamado para fazer. Quando nos conhecemos, ela não pregava. Já pregaste? Não. Não pregava. Nos conhecemos, mas como é que eu notei que ela é certa? Primeiro, pela sua integridade. Sempre falei isso para a pastora desde que nos conhecemos e falava sempre lá para o nosso pastor. A pessoa mais íntegra que eu conheci até hoje é a pastora. Crente, assim como crente, muito íntegra. E eu olhei para essas qualidades, olhei para o caráter dela, as qualidades de Cristo, os princípios dela. Disse, essa é a mulher da minha vida, não tem como.
ficamos. Aplaude bem, irmã. Não fica com inveja. Ei. E depois, homem de Deus, a mulher certa consegue te ver no futuro quando as outras só te veem no presente. Também é para aplaudir. Yeah. Amém? Amém. A mulher certa já te vê lá. Te vê lá. Eu sou visionária, irmãos. Sim. Amém? Sim. Quer acrescentar alguma coisa, profetiza? Não. Ih, essa resposta. Se acrescentar, estraga. Amém. Irmãs, nas mulheres ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Tem lá Tem ali uma uma mão pergunta, levantada. sim, a última, sim. Amém? A última Vamos encerrar pergunta. para orar. Aham. A paz do Senhor, irmãos. O apóstolo falou que os homens têm que ter Cristo como referência. Gostaria de saber porque é difícil na igreja identificar irmãos. Desculpem, irmãos. Geralmente, quando há programas de oração, de jejum, dificilmente vimos os irmãos participar. Então, gostaria de saber como é que nós vamos identificar esses homens com referência de Jesus. Amém. Podemos ficar já de pé? Vamos responder-se de pé. Aleluia. Aleluia. Sim. Como identificar o homem que tem Cristo como modelo se não aparece nos programas da igreja? Aleluia. Amém. Muitos que têm a semelhança de Cristo não vêm para os programas. E tem muitos que também que vêm e não têm Cristo como modelo. Então, o modelo não se mede às vezes pelo cumprimento dos programas da igreja. É importante, mas através do caráter e convivência. Eu não posso conhecer alguém sem conviver com essa pessoa. Por isso é que a igreja é feita à base da palavra, da oração e da comunhão. Então tem de haver relacionamento. Eu vou conhecer a pessoa, vou conhecer Cristo na pessoa pela convivência. Porque na oração nós podemos manipular. E tem gente que é boa em manipular. Quantas pessoas escolheram alguém porque lhe viram orar? Era um grande homem de oração. Quando foram conviver, nada a ver. Então, às vezes, definir um homem que tem Cristo como modelo pelos dons, pelas orações, pelo poder, pelas habilidades, pode lhe enganar. É melhor conhecer o homem certo pela convivência. Convivência. Segundo, pelo testemunho que exala sobre essa pessoa. O que é que as pessoas dizem sobre ela? O que é que a família diz sobre essa pessoa? O que é que os amigos, os irmãos, no trabalho? É de extrema importância conhecer a pessoa que eu desejo, anseio, anelo ter para a minha vida em 3 lugares importantes: na família, no trabalho e na igreja. O testemunho que vem desses lugares. Saber como é que ele fala com as pessoas, como é que ele trata a sua família, como é que ele trata os seus pais. E algo que nós falamos sempre aqui. Até na Bíblia Sagrada, o sistema de definir um homem que está pronto para o ministério nunca foi o ministério, sempre foi o quê? A família. Paulo avalia o homem certo para o ministério a partir do seu posicionamento na família. Então não começa sobre o que ele faz aqui dentro, mas é sobre o que ele é depois do culto terminar. O caráter se vê lá fora, porque aqui nós podemos dar uma de muito crente. Lá fora. Em casa, no trabalho, na família e na convivência. Nós vamos notar pela forma como a pessoa fala, como ela se comporta, se ela perdoa, se ela ama as pessoas apesar dos seus defeitos. Tudo isso é que vai revelar
se esta pessoa tem um modelo de Cristo ou não. Não é pelos dons. Nós falamos sempre aqui, dom é presente, presente até criança recebe. Então, quem é modelo, quem tem Cristo como modelo, mede-se pelo caráter que exala. É a sua forma de falar. Tem gente, irmão, que você não lhe vê a pregar, não lhe vê a profetizar, mas só pela convivência, a forma como fala, você diz, isso pode ser de Cristo.